Queridos irmãos, amigos, a paz do Senhor Jesus, está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Estamos no ar mais uma vez para então comentarmos a lição de número 6 e hoje iremos falar sobre igreja, organismo e organização. Permaneça conosco, aproveite também este momento que o programa está começando para você compartilhar o link do programa, o link que está aqui também. Você pode compartilhar, você pode curtir, você pode também comentar, de modo que você possa interagir conosco no programa Escola Bíblica Dominical. Você que está assistindo pela TV Kairos, Deus te abençoe, obrigado por sua companhia, por sua audiência. Permaneça conosco, o programa só está começando. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. O texto áureo diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. A verdade prática diz assim: a igreja é um organismo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. A leitura bíblica em classe está em Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Os objetivos da lição de hoje são, como de costume, 3, e nesses objetivos nós iremos aprofundar o entendimento acerca da igreja enquanto corpo de Cristo como um organismo ordenado. Depois, iremos compreender por meio do exemplo da igreja primitiva a necessidade de organização para uma igreja viva e saudável. E, por fim, iremos aprender sobre as principais formas de governo da igreja, segundo a tradição cristã e a escolha do modelo da nossa querida igreja Assembleia de Deus no Brasil. Nós temos neste primeiro tópico da lição de hoje a estrutura da igreja cristã. E os 3 subtópicos que são apresentados estão aí na sua tela. O primeiro, a igreja como organismo. O segundo, a igreja como organização. E depois, por fim, em terceiro lugar, organismo e organização. Este é o assunto já deste primeiro bloco do programa, onde nós iremos, nesta lição, hoje discorrer sobre estes aspectos que nos apresentam uma igreja que, ao mesmo tempo, enquanto organismo, ela é também uma organização. Ela possui uma ordem, ela está ordenada e, por isso, é necessário que hoje discorramos sobre este importante tema, onde está conosco já aqui os nossos comentaristas, que irão trabalhar o tema de hoje. E eu recebo mais uma vez aqui com muita alegria o pastor Lucileno Cavalcante, o pastor Elias Gomes e o evangelista Wallace França. Começando aqui com as saudações iniciais do querido pastor Leno. Pastor Leno, Pai do Senhor Jesus,
mais uma lição para a gente comentar hoje, pastor Leno. Maravilha, pastor Epaminondas, pastor Elias, evangelista Alex, a paz do Senhor, a paz do Senhor aos nossos irmãos também. E realmente é uma lição muito importante também para o nosso estudo, para fazer uma diferença, né, a respeito desses dois aspectos da Igreja do Senhor. Maravilha. Evangelista Wallach França, mais uma lição para a gente trabalhar, e nós vamos hoje, a partir desse tema, dar início, né, a alguns assuntos, como por exemplo, hoje, formas de governo, e na próxima lição iremos trabalhar os dons ministeriais. Uma lição muito importante para a gente até começar a distinguir isso aí. Perfeito, pastor Epaminondas, um tema hoje muito técnico. Hoje a gente não vai tratar sobre doutrina da salvação, etc., mas não é um tema complicado, tão ruim de se entender. Mas é um tema que ele causa grandes curiosidades. Muitos dos nossos irmãos não conhecem, e nós conclamamos a todos que não mudem de canal, porque vai ser excelente, vai ser uma bênção essa aula. Maravilha. Pastor Elias Gomes, Paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao programa mais uma vez, é sempre uma alegria tê-lo aqui, o irmão sabe disso. Hoje nós iremos trabalhar esse tema que é um tema muito importante dentro da eclesiologia, né? Essa relação organismo e organização, que não se pode perder de vista uma coisa da outra. Com certeza, pastor Epaminondas, a paz do Senhor, evangelista Wallach, pastor Leno, todos os nossos irmãos que estão aí do outro lado, que Deus possa abençoá-los grandemente e enriquecer o seu conhecimento, seu entendimento a partir dessa discussão que é tão salutar, tão proveitosa para a igreja dos dias atuais. Nós entendemos essa relação da igreja enquanto organismo e enquanto organização, facetas pertencentes ao mesmo âmbito organizacional que é a Igreja do Senhor. Maravilha. Aproveitando o pastor Elias Gomes, no primeiro subtópico da lição de hoje, o professor de escola dominical ele vai iniciar falando sobre a igreja como organismo. E aí, pastor Elias Gomes, para iniciarmos a nossa conversa aqui, gostaria que o senhor falasse sobre esse aspecto, né, da igreja enquanto um organismo que é vivo. E parece até redundante, mas tem que se falar, não existe organismo que não seja vivo, né? Mas aqui fica muito, muito claro e até mesmo a título de reforço, a igreja é um organismo que está vivo. Muito bem, pastor Epaminondas. Nós vemos que a igreja é algo assim absolutamente glorioso e ela, por si só, de alguma forma, ela é um mistério também, né? A igreja é uma espécie de mistério. Mas, até onde o nosso entendimento chega, nós vamos trilhar pela linha daquilo que as Escrituras nos apresentam. Uhum. E é visível, é notável, que a igreja do Senhor, ela tem essas duas facetas, é como se fosse duas faces de uma mesma moeda. Então, tanto ela é organização como ela é organismo. E podemos dizer que ela é organismo ao mesmo tempo que ela é organização. Mas, enquanto organismo, nós vemos que organismo aqui, conceitualmente falando, é um conjunto de órgãos, né, que constitui um ser vivo, o senhor já adiantou. Na nossa teologia pentecostal, que nós também estudamos, aquela de Stanley Orton, ele diz que a igreja, na condição de organismo vivo, ela não só possui vida, mas como ela gera vida também. E assim como nós vemos o conceito de organismo vivo a partir de um corpo humano, que é esse conjunto de membros que tem vida, esse conjunto de membros que vive numa relação, numa interação contínua, numa linha de harmonia, digamos que perfeita, projetada pelo próprio Criador. Assim também, metaforicamente falando, nós vemos que a Igreja do Senhor é esse conjunto de membros que nós já até vimos aqui em outras lições, de uma forma superficial, mas o propósito da lição de hoje é fazer esse paralelismo, e nós vemos que enquanto a igreja é organismo, ela é funcional, ela apresenta esse aspecto, ela funciona, ela apresenta essa qualificação. Além do mais, nós vemos que ela é eterna. A igreja, enquanto organização, ela é passageira, ela se restringe aqui a esse tempo.
A igreja, enquanto organismo, ela é eterna, ela é apenas uma, ela é una, portanto, e ela é invisível. Além do mais, ela é universal, porque ela tem um nível de abrangência por todas as nações. O Senhor a constituiu de gente de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos. Nós vemos em 1 Coríntios, pastor Epaminondas, no capítulo de número 12, no verso 27, só para evidenciar esse conceito de corpo de Cristo, esse conjunto de membros que forma a igreja enquanto organismo, cuja cabeça é o próprio Cristo, conforme Efésios capítulo de número 5, verso 23, mas o verso 27 de 1 Coríntios 12 nos diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então nós vemos aqui que cada um de nós, fisicamente ou do ponto de vista particular, nós somos membros, mas em conjunto nós somos esse organismo vivo. E a igreja, por mais que alguns se inclinem para o erro de migrar para os extremos, porque há quem diga que a igreja do Senhor, ela é apenas organismo, e absolutamente organismo. Há outros que defendem a tese de que a igreja é apenas organização. Então, a saúde bíblica, a saúde conceitualmente falando, não está nem em um lado nem em outro. A Bíblia nos apresenta condições favoráveis para nós trilharmos numa linha de equilíbrio, de modo que nós possamos entender que a igreja ela é tanto organismo quanto organização. Pastor Lucileno Cavalcante, além da igreja ser um organismo, ao mesmo tempo ela também é uma organização. Isso demonstra um Deus que é organizado, um Deus de ordem. Deus ordenou o universo, Deus ordenou as leis que regem, né, o cosmo. Deus, por exemplo, no Antigo Testamento, por Jetro, né, ensinou Moisés a começar ali a estruturar uma organização para ele gerenciar melhor 3 milhões de pessoas no deserto, lá em Êxodo capítulo de número 18. Nós vemos o próprio Senhor Jesus, né, escolhendo 12 apóstolos, 12 discípulos, e por fim nós temos em Atos dos Apóstolos essa organização, pastor Leno, e eu penso que a própria metáfora do corpo pode ser utilizada para falar sobre a organização. Pastor Leno Cavalcante, comente sobre a igreja enquanto organização. Pastor Elias, ele bem colocou a igreja como organismo vivo, e esse organismo vivo, existe funções que realiza. A igreja, ela tem a função de adoração, como nós vimos, né? A igreja tem a função de propagação do evangelho, a igreja ela tem a função de edificação uns com os outros, e para que esse organismo ele venha funcionar, né, é necessário essa organização. Então, a organização ela é algo que nós vemos aqui ao longo, como o senhor bem colocou, pastor Epaminondas, ao longo de toda a Escritura nós vemos um Deus organizado. As coisas de Deus são organizadas, né? E aqui a lição ela nos apresenta vários exemplos ao longo do livro de Atos dos Apóstolos de como a igreja primitiva, ela, muito embora na sua simplicidade ainda, né, mas havia uma organização, havia uma liderança por parte dos apóstolos, havia um cuidado uns com os outros ali na assistência social, havia a ministração dos preceitos da base doutrinária para a vivência e convivência desta igreja. Havia um cuidado também na parte administrativa. A própria leitura bíblica em classe trata exatamente de uma solução diante de uma demanda surgida com o crescimento da igreja, né, através da instituição dos diáconos. E então, assim, nós vemos uma igreja organizada. No entanto, é necessário frisar que essa igreja, ela organizada, ela trabalha em prol do funcionamento do organismo como igreja, para a realização das suas funções. E
pastor Elias bem colocou a questão dos extremos que existem, né? E dentro desses extremos, o autor até, ele frisa aqui, colocando a igreja organizada versus a igreja institucionalizada. E esse extremismo realmente deve ser evitado. E a igreja institucionalizada, ela não trabalha em prol do organismo, ela trabalha em prol da instituição em si, e apenas da organização em si, se volta para si mesmo, né? E não para o seu propósito. E isso é um perigo, porque o autor ele finaliza aqui esse subtópico dizendo que uma igreja organizada se mantém viva e uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Me fez lembrar a 5ª carta enviada pelo Senhor ali às igrejas no livro do Apocalipse, a igreja de Sardes, que era uma igreja que vivia pela aparência. Né? Formalismo exacerbado. Exatamente. E a sentença, o relato, o diagnóstico de Jesus para aquela igreja, em Apocalipse capítulo 3, ele diz assim: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então, muitas vezes há uma atividade grande no meio dessa instituição. Havia naquela igreja, aparentemente, uma atividade excelente diante das pessoas, da atuação daquela igreja naquela cidade. Porém, diante de Deus, eles haviam perdido o foco, o sentido da vida daquela igreja. E por isso a advertência do Senhor. Que bênção essa como o senhor trouxe esse exemplo da igreja de Sardes, é maravilhoso para a gente pensar como que os extremos eles devem ser evitados, porque são extremamente prejudiciais para a saúde da igreja. Evangelista Wallach, o terceiro subtópico, o pastor José Gonçalves, o nosso comentarista, ele diz assim, nesse aspecto podemos dizer que não há organismo sem organização. Todo organismo precisa de organização, mesmo as estruturas mais simples. Sim, pastor Epaminondas, é interessante nós analisarmos, é uma condição sine qua non, uma condição sem qual não existe. Não há como eu falar sobre organismo sem eu falar de organização e vice-versa. Vamos dar um exemplo do nosso ensino primário da biologia, das ciências, pastor Elias Gomes. Não sei se vocês se recordam, os organismos mais simples que nós temos hoje são as células, né? Células eucariontes, se salvo engano, esse é o nome. Mas aquelas mesmas células eucariontes, as mais simples que nós temos catalogadas, elas tinham pelo menos ali 3 sisteminhas, né? Que se faziam ligar uma a outra, que continham um núcleo e que faziam a sua transformação através de ribossomos, etc. Bem, não é uma aula de biologia, mas nós estamos tratando de um organismo mais simples que tinham pelo menos 3 aparatos que a faziam funcionar. E esses 3 aparatos, eles tinham que funcionar de forma organizada, senão a célula não se reproduz. Da mesma forma é o exemplo que nós temos. Por mais simples que seja o organismo, ele deve ser organizado. Se ele for desorganizado, ele se torna ineficaz. E o que nós não queremos é uma obra de Deus que não alcance vidas e vidas de pessoas. Quando nós tratamos na lição, acredito, número 2, sobre a natureza da igreja, e o pastor Elias já explicou muito bem aqui, nós vimos que essa igreja, enquanto organismo vivo, ela é invisível, ela é universal, ela é divina, ela é perpétua e ela tem que ser perfeita. E para que isso se resplandeça na organização, que é a igreja visível, é necessário que as nossas atividades elas sejam altamente desenvolvidas e com muita responsabilidade. Quando nós estudamos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, que é a nossa leitura de hoje, nós percebemos que surge uma necessidade. Para aquela época, o Colégio Apostólico visualizou uma necessidade de organizar a sua igreja. Ora, não era justo que aqueles mestres, os pregadores, aqueles que ministravam, que coordenavam a igreja, ficassem servindo à mesa. Qual é a estratégia? Vamos separar 7 pessoas para esse serviço. E dessa forma ela começa a denotar uma organização para atingir o maior número de pessoas possíveis. Então nós concluímos essa parte aqui, pastor Epaminondas,
dizendo que essa igreja visível, temporal, imperfeita, humana, local, é necessário que ela seja organizada para que ela atinja um fim específico de se tornar o quê? A igreja perfeita, a igreja que vai subir para o céu. Aí, evangelista Wallach, o pastor José Gonçalves, ele diz que rejeitar essa forma de organização, como alguns têm feito, pode também levar, né, a erros terríveis para a saúde espiritual de muitos. Perfeito. O que nós temos visto nos últimos anos é o surgimento de um grande movimento chamado dos desigrejados. Sobretudo durante a pandemia do ano 2020, nós vimos esse crescimento vertiginoso dessas pessoas que pairaram e ficaram no ostracismo de um culto online e acabaram percebendo que não era necessário mais o ato de congregar, isso de forma errônea. Então passaram a não se congregar, passaram a se desigrejar, estão migrando para um novo sistema chamado metaverso, muito novo, que nós não sabemos como é que vai acontecer no futuro. Mas o fato é que esse sistema de eu abrir mão da minha forma organizacional, eu estou falando da igreja quanto organização, eu corro num sério risco de me tornar um desigrejado. Maravilha. E aí, pastor Leno, fica claro aqui, né, esses dois extremos. O Wallach falou dos desigrejados, que rejeitam inclusive liderança, né? Para eles, a ideia de pastorado não deve obediência a homens. Isso é perigoso demais, pastor Leno. É verdade. E é uma coisa, como bem colocou o evangelista Wallach, que tem se propagado, é um conceito de independência na cabeça de muitos, independência da instituição, independência da organização. Eles querem não fazer parte da organização, mas acabam, de uma certa forma, se afastando do organismo, né? Porque deixam de participar, deixam de ser edificados e cada vez mais vão se afastando, né, dessa comunhão com o corpo de Cristo. Maravilha. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouquinho voltaremos e iremos falar do aspecto mais local de cada igreja, onde nós iremos aprofundar mais o tema da organização e da igreja enquanto organismo. Não saia daí, daqui a pouquinho estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical. Você que está chegando agora, hoje no programa estamos estudando a lição de número 6 com o tema Igreja, Organismo e Organização. Você é muito bem-vindo a permanecer conosco. Nós estamos aqui com os nossos comentaristas que já falaram sobre o aspecto da igreja visível, invisível, organizacional e também enquanto organismo. E agora nós iremos aprofundar o tema ao falarmos sobre o aspecto mais local da igreja. E eu coloco aí na tela para vocês o resumo deste segundo tópico da lição de hoje. Igreja, um organismo vivo e organizado. E aí nós temos o aspecto local e também ela é organizada no seu aspecto litúrgico e ritual. Dois tópicos para a gente trabalhar aqui com os nossos comentaristas e eu começo com o pastor Elias Gomes. Pastor Elias, vamos falar da igreja, um organismo vivo e organizado no aspecto local, pastor Elias. Pois bem, pastor Epaminondas, já foi e está sendo tratado sobre essa possibilidade. Claro que ela tem todo um aparato bíblico, tem toda uma anuência bíblica do ponto de vista de associar, de apresentarmos um alinhamento entre esses dois aspectos da igreja, enquanto organização e organismo. E nós vemos que a igreja, enquanto local, ela é uma expressão visível da igreja invisível. Se ela é uma expressão, de alguma forma, nesse âmbito da visibilidade, ela
exerce funções, ela exerce atividades, como já apresentou o pastor Leno aqui, que de alguma forma indique o caráter da igreja enquanto organismo. E a igreja enquanto visível, enquanto local, nós vemos que ela existe localmente, claro, existe uma organização, ela existe num formato de comunidade, existem as igrejas, por assim dizer, nós vemos que está no plural. O próprio apóstolo Paulo, fazendo ênfase a essas igrejas locais, ele chega a citar a igreja em Filipe, a igreja de Corinto, a igreja em Tessalônica. Então, ele faz, por vezes, esta abordagem quanto às igrejas locais. Então, é algo que nós jamais devemos ignorar, jamais devemos fechar os olhos, porque esta igreja local, repito, é uma expressão da igreja enquanto organismo vivo. E nós vemos aqui que ela, enquanto uma igreja local, e vocês já apresentaram esse aspecto organizacional, porque o organismo, ele funciona, mas ele funciona dentro de um parâmetro de organização mínima, conforme tudo aquilo que é vivo, tudo aquilo que funciona e funciona eficazmente tem que funcionar dentro de um quadro de organização mínima. Por isso é que a igreja instituiu diácono, por isso é que a igreja enviou missionários. A igreja de Antioquia, em Atos, capítulo de número 13, é um exemplo muito clássico disso. Ela observava também, em Atos, capítulo de número 4, nós vemos que a separação dos diáconos foi justamente para suprir a necessidade do serviço social, era uma assistência social que era desenvolvida mesmo, de fato, ali. Então, tudo isso é uma manifestação da igreja local, conforme uma expressão, digamos que visível, da igreja enquanto organismo. Muito bem. Pastor Leno, enquanto o pastor Elias falava aqui sobre esse aspecto, inclusive apresentação de diáconos, separação de obreiros, o senhor é pastor de campo, preside igreja, eu me lembrei que, veja como é que está entrelaçado, né, a organização e organismo. Enquanto igreja, organismo, nós temos uma liderança que é chamada por Deus, mas veja, Deus, ele delega autoridade a essa liderança. Por exemplo, não foi Deus diretamente, indiretamente sim, que escolheu os diáconos, mas foram ali os apóstolos a partir da indicação da igreja. Lá no Antigo Testamento, eu citei no bloco anterior, foi Jetro que deu conselhos a Moisés. Então, pastor Leno, gostaria que o senhor falasse nesse aspecto, né? Dentro desse aspecto, organização, Deus dá autoridades a homens para que eles organizem o trabalho de Deus aqui na terra. Sim, pastor Epaminondas. A igreja local, ela, como essa forma de organização, né, e de expressão do organismo, que é essa igreja universal, ela precisa dessa liderança. E essa liderança geral da igreja, ela é instituída por Deus. Né? Deus diz a palavra que Deus, ele dá à igreja pastores. Né? Deus, ele dá à igreja líderes, conforme até, né, vai ser estudado a questão dos ministérios na próxima lição. É o Senhor quem levanta esses líderes e dá autoridade a esses líderes e à Assembleia, no caso, a igreja, também para eleger lideranças que possam conduzir determinados trabalhos. Eu achei interessante, o pastor Elias até colocou a questão da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, ela envia Paulo e Barnabé para o campo missionário, eles fazem a primeira viagem missionária. Depois, quando retornam à cidade de Antioquia, eles reúnem a igreja. Né? E ali no versículo 27 do capítulo 14 de Atos, diz que eles passaram a relatar tudo aquilo que Deus operara na sua viagem missionária. Então, essa importância dessa organização, eles foram enviados pela igreja, retornam à igreja e prestam contas, prestam relatórios à liderança da igreja local e a toda a igreja. Assim, essa necessidade de levantar líderes, né,
Paulo, quando ele passa ali pela ilha de Chipre, né, diz a carta que Paulo escreve a Tito, né, que ele passa ali, mas por esta causa ele deixa Tito lá na ilha para que levantasse líderes naquela comunidade, naquela ilha e nas cidades que ali estavam. Diz o versículo 5 do capítulo 1 da carta de Paulo a Tito: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então, aqui Paulo ele coloca a necessidade de Tito concluir essa organização da igreja local e levantar lideranças. E a gente sabe que pelos critérios que o próprio apóstolo Paulo ele coloca a respeito de levantar presbíteros, né, não era uma coisa do dia para a noite, não era Tito chegar e dizer, olha, você agora vai ser presbítero. Não, havia todo um preparo, havia todo um critério que deveria ser analisado para que esses líderes locais fossem levantados, né? E isso tudo para a organização daquela igreja local. E aí todos esses argumentos, pastor Elias, evangelista Wallach, que eles colocaram aqui, eles vão de encontro com a sistematização dos desigrejados. Segundo eles não veem uma atuação de uma igreja local no Novo Testamento, eles veem a atuação do Espírito Santo, mas eles não veem esse aspecto organizacional. Parece que eles não conseguem enxergar todos esses aspectos que vocês colocaram aqui. Pastor né? Epaminondas, me permita um comentário. Sim. Vocês estão tratando sobre essa grande experiência de uma separação, claro, de homens guiados por Deus, mas uma separação feita por um colégio apostólico de 7 grandes nomes para a realização da boa obra. Nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, o que aconteceu. Houve a separação, claro, com o aval da igreja, com a igreja de Jerusalém, mas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, demonstra bem o resultado dessa separação. O resultado dessa separação a palavra de Deus diz no versículo 1, que crescia a palavra de Deus após essa separação, que ela se multiplicava o número dos discípulos. 3, grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E no versículo 4 aparece já aí Estevão, aparecendo como um grande protagonista, não fazendo parte do colégio apostólico, mas sendo um grande evangelista, um grande missionário, um grande levador da palavra de Deus. Então, assim, nesse aspecto, eu quero fazer o contraponto com o desigrejado. O desigrejado, ele sempre vai desconfiar da sua liderança. Por isso que, na maioria das vezes, ele se desigreja. Não, eu não vou colocar a minha confiança do meu lado fervoroso na mão de um homem. Meu pastor vai ser Jesus, meu pastor vai ser Cristo. E ele acaba desconfiando daquela autoridade que o próprio Espírito Santo pode ter dado àquele sacerdote, àquele comandante daquela igreja local. Só que na Bíblia Sagrada nós temos vários exemplos, o pastor Leandro trouxe agora o exemplo de Paulo e Tito, que são homens que são utilizados por Deus para que levantem outros mestres, outros líderes para fazer a boa obra. Aqui no versículo 7 nós vemos só 4 aspectos, mas foram muitos e muitos mais aspectos. O fato é que quando essa igreja ela se organiza, quando essa organização ela tende a fazer parte dessa comunhão organizada, não tem como. A igreja vai crescer, o ministério vai crescer, a palavra de Deus vai se expandir e muitas vidas serão alcançadas. Muito bem colocado, muito bem lembrado, Wallach, até porque o versículo 7 da nossa leitura bíblica em classe diz o seguinte, ó: após a escolha dos diáconos, o texto diz assim, ó: e crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e até um número grande de sacerdotes passaram a obedecer à fé. Veja os resultados dessa organização. Então veja que esse aspecto local, organizacional da igreja tem um propósito: crescimento, salvação de almas para o reino de Deus. Pastor Elias, vamos falar sobre o aspecto litúrgico e ritual. Toda igreja tem uma liturgia própria e tem seus rituais. E aqui falando, obviamente, no aspecto local, porque não há
por assim dizer, uma liturgia que seja universalizada, né? Isso é muito mais regional, é muito mais local e de denominação para denominação, no caso aqui. Comente sobre esse aspecto. Muito bem, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, pastor Leno, nós vemos que a igreja enquanto local, ela tem, digamos que o seu rito, tem seu ritual, tem seu labor diário enquanto igreja, por assim dizer, né? E ela, assim, ela não deixa, claro, de observar as orientações bíblicas nesse aspecto, porque conforme a igreja, ela, claro, primariamente, ela vai observar o seu compêndio doutrinário, bíblico doutrinário, mas ela também tem costumes que são provenientes desse hábito de prática doutrinária, né? O próprio apóstolo Paulo, ele, por vezes, ele exortava a igreja quando esta queria desviar-se dos ensinamentos que, digamos que constituíam os hábitos da igreja local. E quando tinha algum, digamos que algum desobediente, algum que queria tomar esse espírito de desegrejado, o apóstolo Paulo até orientava a se afastar dele. Aquele que não atenta para as minhas palavras, para a nossa orientação, vocês se desviem dele. E em 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso 16, ele nos diz assim: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então, havia já nesse tempo aqueles que queriam andar na contramão da linha litúrgica, digamos que da igreja. Assim como tem pessoas hoje, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, pastor Leno, que por vezes elas querem chegar com um modismo, com uma nova prática, um costume diferente, que não condiz com os costumes da liturgia da igreja. Então, a igreja, liturgicamente, observando os seus ritos, ela observa também as ordenanças que o próprio Senhor deixou para a igreja, né? A igreja lá no início, ela começou batizando em águas ali, para que essa pessoa, do ponto de vista da igreja, ela se torne de fato, né? Não só de fato, mas também de direito agora um membro que participasse agora e constituísse o corpo de Cristo. E essa pessoa agora ia participar da Santa Ceia do Senhor, ia ser considerada como um membro propriamente. Isso é mantido até hoje. Claro que tem, digamos que, as partes que pode alterar-se de uma denominação para outra, mas o bojo essencial, ele permanece. A igreja observa a ordenança do batismo em águas, observa diligentemente o ato da Santa Ceia, e isso é muito glorioso, porque o próprio apóstolo Paulo diz assim: o que eu recebi do Senhor foi isso também que eu vos ensinei. Pastor Leandro, tem um aspecto ainda que podemos comentar aqui, nesse segundo subtópico, é sobre a necessidade de ordem no culto. O apóstolo Paulo aos Coríntios, no versículo 26 do capítulo 14, ele diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação do corpo de Cristo, da igreja. Pastor Leno, a gente percebe na atualidade, dentro do nosso contexto aqui pentecostal, um culto, muitos cultos que se apresentam com a aparência de pentecostal para aqueles que não conhecem, mas quando você vai passar esses rituais destes cultos à luz da Escritura Sagrada, pastor Leno, não tem nada de pentecostal, foge e muito ao pentecostalismo bíblico e clássico. Verdade, pastor. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas elas estão buscando, infelizmente, o meio pentecostal ocorre muito isso, ou não digo talvez um meio pentecostal, mas supostamente pentecostal, porque o que a Escritura nos revela, e o apóstolo Paulo ele fala sobre isso aqui no capítulo 12, no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, a respeito desta efusão do Espírito, exercício desses dons espirituais, porém com ordem no culto. O culto ao Senhor, mesmo um culto pentecostal,
ele é caracterizado também por uma ordem, né? E isso nós aprendemos desde os primórdios, né, da nossa fé, que a igreja pentecostal, o culto pentecostal, ele precisa haver essa ordem para que haja edificação. É isso que a palavra de Deus nos instrui. E, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que ganha espaço aquilo que é exuberante, aquilo que é extravagante. Exatamente. O exibicionismo. Exatamente. Então, assim, as pessoas estão procurando muito espetáculo, né? E evidenciando muito os supostos vasos, né? E enquanto que num culto, o princípio fundamental do culto é exaltar ao Senhor e não o homem, né? E aí eu lembro de uma frase que eu vi esses dias, né? Que existe hoje em dia muito adorador deslumbrado consigo mesmo ou com a sua adoração e não exalta ao Senhor. Muito bem. Evangelista Wallace, alguma coisa para a gente pontuar aqui e irmos para o terceiro bloco? Perfeito, pastor Epaminondas. Só o nosso versículo paradigma, 1 Coríntios capítulo 14, verso 40, diz: mas faça-se tudo com decentemente e com muita ordem, com ordem. Então, por que nós chamamos a atenção para isso aqui? Isso é só complementando o que o pastor Leno acabou de falar. Quando você espectraliza, não é isso? Espectraliza o culto, é um grave problema para o meio evangélico. Porque você começa a buscar, como nós já debatemos sobre o secularismo, você começa a trazer festas a fantasias para dentro da congregação. Você começa a trazer dança de bate-cabelo. Você começa a trazer fatores externos que escandalizam a própria congregação e acaba desorganizando aquilo que era para ser organizado. Mas nós gostaríamos, só para fechar o nosso raciocínio, que nosso Deus é um Deus organizado, um Deus de ordem, como nós já dissemos várias vezes nesse programa. Desde a criação do homem, desde do processo, do projeto escatológico, da ordem de ressurreição, sendo Cristo a premissa da ressurreição, como está escrito na carta aos Tessalonicenses, 1 Coríntios. Então nós temos que ter em mente essa concepção, que o culto ele não pode ser dado de maneira organizada. Como o pastor Elias bem disse, nós temos aquelas ordenanças que são do ponto de vista doutrinário que não podem fugir. O pastor Elias tratou Santa Ceia, o batismo e a ministração da palavra. Agora, quando você pega um culto que a pessoa diz assim, um ambiente de uma igreja local, diz: olha, vamos estabelecer um culto, essa é a nossa liturgia, mas nós vamos manter a ordenança da Santa Ceia e do batismo, mas não vai ter palavra, vai ter só louvor. Estaríamos fugindo a um conceito doutrinário que nós veremos que surge a partir de um sistema de governo construído para a administração da Igreja de Cristo. Muito bem. Pastor Elias, o culto ele tem que ter ali, no mínimo, oração, ele tem que ter a adoração e, indispensavelmente, pastor Leno, a ministração da palavra de Deus. Esse aspecto litúrgico e consuetudinário nosso, nós não podemos abrir mão de modo algum. O Alec tocou num ponto muito interessante, que são os artifícios humanos, né? Que são as estratégias humanas, eu acho que para tentar segurar a pessoa, mas na verdade o modelo é aqui em Atos dos Apóstolos. Com certeza, pastor Epaminondas, e nós não podemos e jamais devemos fugir dessa receita conceitual estabelecida pelo apóstolo Paulo ali na orientação do Espírito. Só ainda o verso de número 26 do próprio capítulo 14 de 1 Coríntios, ele vai falar com mais detalhes, dizendo assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação, né? Ele não fala sobre correr com um banco na cabeça, ele não fala sobre quebrar braço dos outros, ele não fala sobre estar derrubando o outro aí fisicamente, propriamente, desacompanhado de uma manifestação do alto. Então isso é muito complicado e, infelizmente, isso tem acontecido num número maior do que nós imaginamos na atualidade. Maravilha. Nós vamos para mais um break comercial. Voltaremos daqui a pouquinho para o terceiro e último bloco do programa, quando falaremos sobre o governo da igreja
nas diferentes tradições cristãs. Um assunto muito interessante, peço que você continue conosco. Até já. Voltamos para concluir o programa aqui, onde nós iremos, neste terceiro bloco, falar sobre o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Você que chegou agora, ligou seu televisor ou acessou o canal do YouTube, nós estamos estudando hoje a lição de número 6, Igreja, Organismo e Organização. Vamos para o slide na sua tela, onde 4 subtópicos são apresentados pelo autor da nossa revista, que estamos estudando neste trimestre, sobre o corpo de Cristo, origem, natureza, vocação da igreja no mundo. No primeiro subtópico é apresentada a primeira forma de governo, que é a forma episcopal. A segunda forma é a presbiteral. A terceira forma de governo é a congregacional. E o quarto subtópico apresenta o sistema de governo da Assembleia de Deus, da nossa igreja, onde nós iremos aqui falar, comentar com os nossos amados irmãos comentaristas que estão aqui conosco. Pastor Leno Cavalcante, fale sobre o que é, por exemplo, o sistema episcopal, e é interessante que aqui nós apresentamos aos irmãos, rapidamente, né? Um resumo do que seria uma forma de governo, e fale sobre essa forma episcopal. Muito bem, pastor Epaminondas. Aqui o autor ele se preocupa, né, em colocar os diversos ou os mais utilizadas formas de governo das igrejas locais. Nessa forma episcopal, ela é utilizada, né, geralmente pelas igrejas mais antigas, igrejas mais ortodoxas, e isso tem como característica, né, principal de que é formada por um clero, e esse clero elege um líder, e dentro esse líder ele centraliza o governo desta igreja. E aqui o próprio autor, ele apresenta aqui como exemplo o próprio catolicismo, mas tem também outras denominações evangélicas que se utilizam, até pentecostais mesmo, né? E temos geralmente assim também algumas igrejas que têm um líder que ele é a figura daquela denominação, né? Quando se fala no nome daquela igreja, já associa com o nome do líder. E também algumas igrejas, ou ministérios, ou denominações que não têm vínculos convencionais, né? Pequenos, que geralmente aquele líder fundador, ele que toma todas as decisões ali a respeito daquela igreja. Muito bem. Vale destacar, o professor de escola dominical, que esses modelos aqui, essas formas diferentes de igrejas, de governo de igreja, de congregações locais, essas 3 manifestações, elas aparecem no Novo Testamento, tá? Deixar claro que são formas de governo de igrejas locais, são formas apresentadas no texto bíblico. E aí, evangelista Wallach, a segunda forma de governo apresentada aqui é a presbiteral. Comente sobre. Perfeito, pastor Epaminondas. Dentro dessa análise de forma de governo, o senhor falou muito bem isso no início da nossa lição, é necessário a gente separar essa forma de governo dos dons ministeriais que nós estudaremos. As palavras, elas se convertem, elas acabam se conversando entre si, mas aqui nós estamos estudando uma forma de administração da igreja, estratégias humanas para o comando de uma determinada denominação. Aqui nesse sistema presbiteral, nós temos comumente, aqui que nós conhecemos, as nossas co-irmãs, os presbiterianos, eles adotam esse sistema presbiteral. E como é que funciona esse sistema?
é um sistema menos centralizado do que o episcopal. Nós perceberemos ao longo dessa lição que a Assembleia de Deus, ela bebe na fonte dessa forma de governo episcopal, de uma forma mais centralizada, de uma forma mais triangular de gestão. A presbiteriana não. Os presbiterianos, eles elegem presbíteros para conselhos. Então, um exemplo prático, para facilitar mais para aqueles que nos assistem. Por exemplo, se for debatido um assunto, pastor Epaminondas, eu sou um representante de um governo presbiterial, e o senhor foi instigado a debater sobre o aborto. Se o seu conselho de doutrina, seu conselho de ética não tiver tratado nada sobre isso, não tiver definido o tema em votação numa mesa, o senhor não poderá falar à frente da igreja ou representando a igreja acerca do tema aborto. Então perceba que nós temos um sistema mais um tanto quanto fechado. O que nós, à luz do pentecostalismo, nós podemos pensar, então ele não vai ter tanta liberdade para o crescimento. Porque naquele momento que ele estiver representando a igreja, ele não pode dizer, eu penso dessa forma. Não, o meu conselho, os meus presbíteros, o concílio dos presbíteros da igreja, eles definiram questão e se trata de X ou Y ou Z. Então, é um sistema um tanto quanto fechado, mas também que até igrejas reformadas e igrejas também pentecostais, como os Assembleianos de Deus da América do Norte, também adotam esse sistema presbiteral. Muito bem. Pastor Elias, e o sistema congregacional, pastor Elias? Fale sobre ele. O sistema congregacional, pastor Epaminondas, nós vemos que o próprio nome já dá uma ênfase, já um apontamento em que consiste esse tipo de governo, por assim dizer, eclesiasticamente falando, consiste mais propriamente no conjunto ali de crentes, né? Digamos que a igreja local propriamente dita. Há quem diga que é um dos sistemas de governo mais democrático, porque até o crente, digamos que mais leigo ou menos dotado de conhecimento, ele tem também uma participação tão ativa quanto a outros, né? Então, inclusive, nessa condição de governo, ou nesse tipo de governo, o líder é eleito é feita uma assembleia e etc., e todas as prerrogativas, todos os privilégios dos quais os líderes, a liderança vai se usufruir, é também determinado por eleição, é determinado pela congregação como um todo. Então, nós vemos que é um sistema de governo que, na sua predominância hoje, é observado e é vivido pelas igrejas tradicionais batistas, né? Nós vemos que nós vemos o episcopal, que predominantemente são meios pentecostais, o presbiteral, que são os tradicionais reformados, e aqui também são os batistas, né? Sabendo que nós temos um outro tipo aí que também não deixa de beber dessa fonte, como já disse o evangelista Wallace também, né? Fazer uma junção desses aspectos de sistema de governo, que vale ressaltar, o senhor já até evidenciou, que nenhum nem outro é errado propriamente. Cada um, isso aqui é uma organização propriamente humana e é para, como a igreja vê, a melhor forma de proceder diante dos seus liderados para atuar mais eficazmente diante da sociedade e também da própria igreja. Muito bem. E aí a gente vai perceber, pastor Leno, que no caso do quarto subtópico, que é o sistema de governo de nossa igreja, a Assembleia de Deus. Nós, por termos sido fundados, né, por missionários que vieram, né, da congregação batista, então o nosso sistema, pelo autor aqui, ele é um sistema híbrido, não é? É um sistema congregacional, mas que também tem elementos muito fortes do episcopal. E aí, pastor Leno, gostaria que o senhor comentasse, aliás, vou pedir para os companheiros, cada um, falar um pouquinho sobre a nossa forma de governo, e aí eu gostaria que o senhor iniciasse falando sobre a nossa forma de governo nessa perspectiva que tem um aspecto episcopal, né, na figura do pastor, mas também congregacional, porque a congregação é que elege ou às vezes indica esse pastor. É verdade. Na verdade, o sistema de governo
assembleiano brasileiro, né, ele desde o início ele vem sofrendo as suas adaptações, né, desde a junção do sistema episcopal com o congregacional e com as próprias características do povo brasileiro e do povo pentecostal. A gente sabe que o povo pentecostal brasileiro é muito atuante na igreja, participa ativamente dos trabalhos, das lideranças, e com isso a gente vê uma característica fundamental aí na forma de governo da Assembleia de Deus, um líder, né, que é o pastor, geralmente pastor-presidente, né, que é escolhido sim por uma convenção e é enviado a esta igreja, mas esta igreja o referenda e o recebe, né, para que venha desenvolver a sua liderança. E nessa liderança que ele exerce, por isso que se assemelha muito ao sistema episcopal, ele desenvolve o seu trabalho muito dentro daquilo que nós cremos, dentro da visão que cada um tem para o reino de Deus. E aí, pastor Elias, nesse aspecto aqui desse modelo híbrido, né, conjugando o episcopal com o congregacional, né, os trabalhos, as igrejas locais, elas têm uma convenção, no nosso caso, né, nós temos a CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus, nós temos a Convenção Estadual, né, das Assembleias de Deus, e nós temos o campo de trabalho, né, daquela Assembleia de Deus, e que, portanto, tem uma autonomia administrativa, pastor Elias, para então realizar os seus trabalhos ali do reino de Deus, naquela localidade. Com certeza, pastor Epaminondas. E o fato de ser um sistema híbrido acaba que proporcionando, digamos que dando condições de toda a igreja, porque quantas coisas entre nós não são decididas em congregação, são decididas, digamos que por um corpo de gente, por um corpo de crentes e em especial o ministério, e não somente, na grande maioria das vezes, o pastor, por mais que o tenha essa prerrogativa, não decide só, não toma um rumo só, mas prefere envolver todo o ministério, e principalmente quando são decisões delicadas, decisões de caráter definitivo ou que gerem uma implicação de mudança, digamos, significativa na igreja. E ao mesmo tempo, há muitas coisas, essa autonomia ela é muito válida, porque tem muitas coisas que elas se fazem necessária que haja uma decisão, digamos que quase que unilateral, porque uma grande parte das pessoas às vezes não estão preparadas para lidar com determinadas realidades diante das quais a igreja se depara. Então, isso é muito salutar e é proveitoso, o que tem funcionado e tem funcionado eficazmente, razão pela qual a maioria, digamos, do meio pentecostal propriamente dito, em especial a Assembleia de Deus, tem aderido e tem funcionado. Outro aspecto interessante, evangelista Wallach, que nós podemos adicionar aqui, é o fato dessa hierarquia, né, que existe, né, pastor Leno? Nós temos uma convenção geral, uma convenção estadual, há um vínculo fraternal doutrinariamente, no aspecto também costumeiro, litúrgico. Sim. Geralmente são muito parecidos, né? Em todas as regiões do Brasil, o culto assembleano, ele é muito característico. E aí tem um aspecto interessante, que é a questão da escolha de obreiros, que vai ser tratada na próxima lição, mas aqui o autor já até dá uma pincelada. Perfeito, pastor Epaminondas. Certa vez me perguntaram qual é a forma de governo mais correta, qual é a forma de governo mais bíblica. Aí eu fiquei assim, não, deixa eu pesquisar, vou dar uma estudada. A forma de governo mais bíblica que nós temos é a forma apostólica, mas não temos mais o colégio apostólico. Ficou para aquela época, para aquela situação, para aquele tempo, para aquele período, foi a estratégia que Deus deu àqueles homens. Mas agora nós estamos tratando de formas de governo implementadas por mãos humanas e que busca-se cada vez mais o aperfeiçoamento. Se nós dissermos que o episcopal é o principal, nós não estaremos tratando toda a verdade, porque nós vimos que o nosso modelo híbrido, ele nos faz crescer.
A Igreja Assembleia de Deus é a igreja pentecostal maior do planeta. Então nós estamos tratando de números estratosféricos. E ela conseguiu alcançar isso, claro, porque muitas das vezes, e a gente puxa a sardinha para o nosso lado, entra em lugares em que outras não entraram, mas também, de igual modo, pelo próprio sistema de governo adotado. Que é um sistema de governo, o pastor Epaminondas, o pastor Leno, o pastor Elias, que não é um sistema à luz de uma doutrina somente congregacional, híbrido congregacional e episcopal, não, representativo, até porque esse mesmo nós tivemos nosso culto administrativo em que foram indicadas as lideranças, foram eleitas, foram aclamadas pela própria igreja e assim instituídos em ata, fazendo parte da associação e responsáveis por determinados departamentos da igreja. Então, desde essa separação desses grandes líderes, aí também vem a separação dos pastores, as ordenanças dos pastores, dos evangelistas, dos diáconos, etc., e que nos fazem de forma organizada crescer e alcançar o maior número de almas para o reino. Pastor Leno, pastor Elias, o evangelista Wallace, para a gente caminhar ao final, algum professor ou aluno, ou algum irmão mesmo que está nos assistindo agora, talvez possa estar se perguntando, é possível ver esse sistema híbrido de governo no texto do Novo Testamento? Eu respondo que sim, é possível. Veja lá em Atos dos Apóstolos, a escolha dos diáconos. Nós tínhamos um pastor da igreja em Jerusalém. Sim. Havia uma liderança, sistema episcopal. Mas veja, essa mesma liderança chamou a congregação lá em Atos 6 e disse o seguinte: escolhei entre vós. Quem escolheu os diáconos não foram os apóstolos. Quem escolheram os diáconos foi a igreja. Por que foi a igreja? Primeiro porque a igreja é que conhece quem são os seus. O pastor, às vezes, ele está aqui numa posição de episcopo, supervisionando todos, mas é no local que se conhece as características de cada obreiro. Manifesta-se ali o sistema híbrido, muito claramente. Em Atos 15, pastor Leno, nós tínhamos o pastor Tiago, o meu irmão do Senhor Jesus, que presidiu a primeira, podemos dizer, a primeira convenção, ou o primeiro concílio, da igreja, e nós temos ali os apóstolos tratando de um mesmo tema, e a igreja também foi convocada. Então é possível, pastor Leno, plenamente ver o sistema híbrido no texto do Novo Testamento. Verdade. E como o senhor bem colocou logo no início, todas essas formas de governo, elas não são antibíblicas, são bíblicas. E elas são utilizadas de acordo com a realidade da igreja local e com, com as necessidades que esta igreja apresenta e com a própria liderança que existe nesta igreja. Então, Deus é tão maravilhoso que Ele trabalha desta forma, não engessando, não determinando como que deve ser todas as igrejas, mas apresentando esses modelos bíblicos que, no nosso caso, é um modelo que se mistura, e é bíblico, que se mistura, é um modelo híbrido, mas que, como bem já foi colocado, funciona e é aprovado por Deus, de forma que a obra da Assembleia de Deus hoje, ela se estende, começa com menos de 20 pessoas lá em 1911, e hoje são milhões e milhões, não só no Brasil, mas por todo o mundo. Fica claro uma liderança participativa, um pouquinho diferente do só episcopal, porque o só episcopal, ele tem a prerrogativa de decidir, sem, por exemplo, consultar um conselho ou uma congregação, diferentemente do misto aqui, do híbrido, Agora, pastor Epaminondas, já pensou se nós tivéssemos só o congregacional, tudo muito democrático? Pastor, precisa comprar um bebedouro, vamos levar para votação. Exatamente. Pastor, vamos fazer um culto, vamos fazer uma vigília, vamos fazer uma evangelização no domingo na praça. Convoca a igreja. Convoca a igreja para votação. Então, não tinha dinamismo, não tem dinamização e não tem crescimento da obra de Deus. Essa liderança participativa, então, ela está provado historicamente, que a igreja ela vem crescendo. O pastor Leno colocou muito bem. Começamos com quantos? Era 18? 19 irmãos. Hoje nós somos aí quase 14 milhões, pastor Elias.
E nós vemos que todas as provas, né, elas são evidentes, claro, pelos próprios resultados do que tem surgido ao longo do tempo. O evangelista Wallace já citou aqui que a igreja não só é a maior, a igreja da Assembleia de Deus, não só é a maior pentecostal do mundo, como também aqui ultimamente tem mais crescido, ou seja, aqui tem alcançado um nível de ascensão mais acelerado. Isso é muito proveitoso e, resumindo, dizendo novamente que não é um nem outro que é bíblico propriamente, todos são bíblicos e cabe a nós, enquanto líderes, enquanto estudiosos da palavra de Deus, prover o melhor, ou ver a melhor maneira de seguir. A Igreja Assembleia de Deus tem seguido esse híbrido e é o que tem sido mais proveitoso. Maravilha, nós vamos ficar por aqui, nós estamos satisfeitos com o que Deus falou conosco através dos nossos comentaristas, queremos agradecer a Deus por sua audiência, por esse tempo que você esteve aqui nos acompanhando, a sua companhia é muito importante para nós e para a continuidade desta programação. Quero convidar você para a próxima semana, onde nós iremos estudar o ministério da igreja, os dons ministeriais. Iremos estudar Efésios 4:11, iremos estudar as cartas de Paulo a Timóteo, os critérios, as qualificações para a escolha de obreiros. Portanto, uma lição maravilhosa. Peço que você continue acompanhando o programa Escola Bíblica Dominical. E aqui agradeço mais uma vez a nossa direção da programação, os irmãos que estão ali, né, cuidando da direção do programa. Deus abençoe, na pessoa do Albert Júnior e também do diretor da TV. Queremos agradecer aos nossos comentaristas, pastor Elias Gomes, evangelista Wallace França, pastor Leno Cavalcante, que são companheiros nossos, que sempre estão à disposição para nos ajudar aqui na apresentação deste programa. Agradecendo também sempre ao nosso pastor da igreja, o pastor Salles, que nos dá total liberdade para fazer esta programação com muito amor e carinho a todos que nos acompanham. Também aos coordenadores de Escola Bíblica Dominical, às professoras, professores, Deus abençoe todos vocês. Lembrando que esta lição ela será ministrada presencialmente, não é porque você está assistindo, acompanhando a programação aqui da TV Cairóis que você vai deixar de ir na sua congregação. Não, muito pelo contrário. Você vai para a sua congregação domingo pela manhã, no dia 11, tá bom? Aprender um pouco mais da palavra de Deus com o seu professor de escola dominical, tá bom? Deus te abençoe, permaneça na programação da TV Cairóis e nós iremos nos despedir com as bênçãos do Senhor, intercedendo por nós, pastor Elias Gomes. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, por esta tão rica oportunidade, pela tua graça, o teu sustento contínuo, ó Pai Santo. Te louvamos pela vida do pastor Epaminondas, ó Deus, pastor Leno, evangelista Wallace, que todos nós, que a família de cada um dos teus filhos sejam tremendamente abençoados. Abençoa nosso pastor, presidente, pastor Salles, ó Deus, toda sua família, que todos os nossos irmãos que estão nos assistindo agora, ó Pai Santo, que assistiram a esta programação, que sejam, ó Pai Santo, profundamente tocados e abençoados por Ti. Nós te suplicamos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém.